solução para tudo é treinamento e culpa de tudo é treinamento. Foi super bem, dá um treinamento de presente. O cara tá mal, dá treinamento. Treinamento, ele tem que existir para melhorar a performance. Porque o computador vai fazer tudo que a gente faz. Como é que agora eu vou viver numa coisa que eu não preciso mais fazer um monte de coisa? O tradicional e o digital, ele acontece simultaneamente. Hoje os negócios são medidos pela velocidade como as ideias são colocadas em pé. O mundo é outro, nós temos que ter essa leitura muito mais prática. O Inovabra, ele é o guarda-chuva de inovação do banco. O que se tem lá dentro? A gente tem as corporações e startups, uma sedenta por ganhar mercado e a outra sedenta por inovar. A gente está cada vez mais acostumado com a tecnologia. As compras em e-commerce já passam as compras físicas. Tudo está sendo revisto. Se alguém falar pra gente que a coisa vai ser assim, assim, assado, é mentira. É um público que você precisa ser muito objetivo, muito claro. A partir do momento que o mundo está mudando tanto, a tecnologia está mudando tanto, a gente acaba sendo afetado por essas duas coisas. A gente tem que entender quais são os veículos-alvo para ajudar a gente na captação desses usuários. E tem um mundo aí por trás, que eu estou falando que é de porão, mas na verdade é o céu, movimentando isso de uma forma muito simples. Acho que o mercado de comunicação está passando por esse processo. Ele precisa ser ágil. Então a gente acredita muito também na questão do efeito boca a boca. O melhor modelo é aquele que está pronto para se adaptar. Por que a sua relação com o banco tem que ser diferente? Não vai. Você consegue ter um atendimento excelente no seu aplicativo, fazer tudo que você precisa com o banco na palma da sua mão. Não faz sentido. Olá e bom dia, seja bem-vindo ao Tabasco On. Hoje no Tabasco On a gente vai receber aqui o Cal Amorim, um engenheiro civil que virou especialista em juntar blocos. Mas espera um pouquinho, vou explicar, não é o bloco que você está pensando não, tá? Hoje ele é executivo do Blockchain Research Institute aqui no Brasil, co-editor do livro Blockchain Revolution e co-iniciador do Prosper Token de investimento e processos descentralizados. Bem-vindo, Cal. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Paulo. Muito bom ter você aqui. Vou contextualizar para você aqui rapidinho, eu tenho uma passagem onde eu assisti uma palestra do Carl, um cara muito ocupado, e aí eu fiquei enchendo ele, fiquei buzinando. Eu quero conversar com você, eu quero falar de blockchain com você. E aí a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, o que de verdade é o blockchain? Quando eu vejo lá a tradução, o livro de contabilidade das moedas criptografadas, né, e dos bitcoins, é só isso mesmo ou tem mais, além da inovação e tecnologia? Isso é a definição mais chata que eu já li na minha vida. Adorei. Eu costumo falar em palestra, eu pergunto, quem sabe o que é Bitcoin? Aí todo mundo levanta a mão, né? Tem uns caras que ficam animadinhos, ficam pulando assim, né? Eu falo, quem sabe explicar para a mãe em casa o que é, né? As mãos tudo abaixo, né? Legal. Como é que você explica para sua mãe? Como é que você explica para sua tia, né? Para essa turma mais, né, mais antiga? Ele é, sim, um livro de contabilidade, mas, na verdade, o que eu costumo dizer é o seguinte, de 94 para cá, a internet foi ótima para passar conteúdo. O que nós estamos fazendo aqui é a maior prova disso, né? Certo. Nunca se produziu tanto conteúdo e nunca se distribuiu, né? Eu falo, isso é legal pra caramba, né? Menos com música, que aí é ilegal pra caramba, mas é bacana. Mas a gente conseguiu dar um salto quase que quântico na quantidade de conteúdo que se produz, né? Hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Só que você não conseguia passar valor, você não conseguia passar nenhum ativo, você não conseguia pagar ninguém da mesma forma que você passa conteúdo. Quando te passo um e-mail, eu não preciso mandar o e-mail para o correio te manda, né? Eu não preciso mandar para um intermediário. Mas quando eu vou te mandar dinheiro, eu tenho que mandar via Bradesco. Você tem que usar uma instituição. Eu tenho que usar uma instituição, um intermediário de confiança que consegue fazer isso. Por quê? Se eu for usar o mesmo modelo de mandar conteúdo, eu mando R$100 para você e fica uma cópia do 100, né? Posso mandar aqueles mesmos 100 para toda a equipe aqui. Isso aí não é muito bacana, né? Isso também não é legal. E não tinha uma forma de fazer isso. Aí, em 2008, começaram as experimentações de criar uma moeda eletrônica totalmente numa arquitetura distribuída, onde não tivesse um centro, não tivesse um banco central, não tivesse uma instituição financeira. Em 2009 começou o sistema do Bitcoin, né? Ele foi proposto num paper em 2008, ninguém sabe quem propôs isso,
mas começamos a testar essa maneira de você transmitir uma moeda de um para o outro sem precisar. E isso funcionou. Está funcionando desde 2009. Né? Então, ele é uma forma que você pode mandar dinheiro, você pode mandar um título, você pode mandar direito de propriedade, você pode mandar um ativo físico que está digitalizado, né, ou está atrelado a um ativo digital. Você pode mandar um voto, uma obra de arte, uma música. Né? E toda vez que você enviar isso para alguém, ele sai da tua propriedade e vai para essa pessoa, sem criar uma cópia digital no caminho. Então, na verdade, o que é o blockchain? É uma forma de você transmitir ativos sem precisar de um intermediário de confiança. Né? Quando a gente fala em ativo, eu falo, dinheiro você não precisa de banco central, não precisa de um banco, uma ação, um título de dívida, você não vai precisar da CVM, a sua identidade você não vai precisar de um cartório para fazer isso o tempo todo, um diploma você não vai precisar de uma universidade. Então você vai ter que ressignificar esses intermediários, porque hoje já tem uma tecnologia que funciona para você transmitir esse ativo. A tecnologia é um pouquinho mais complexa, então, do que isso, né? E o que eu entendi de verdade, Carol, é que assim, não tem como fraudar isso. Por que você olha para cima? Não tem como fraudar. Quase impossível. E você não consegue, assim, né? Todo mundo fica preocupado com a coisa da fraude. Tudo bem, então é o meu dinheiro, eu estou mandando para você. Exato. Eu estabeleço essa relação entre eu e você. Exato. Deixei alguém que intermediava, que nos dava segurança, Exato. né, dessa transação. Agora Tá eu certo. e você, não é isso? É isso. Mas a gente tem que olhar um pouco além da tecnologia. Porque se você falar na tecnologia, você está falando criptografia. Certo. Não tem criptografia inquebrável. Isso a gente já sabe. Né? Os alemães tinham uma máquina que era maravilhosa. Na Segunda Guerra Mundial tem um filme muito bom sobre como quebraram essa tecnologia para ganhar dos alemães. Criptografia é quebrável. Então, em algum momento, alguém consegue quebrar a criptografia disso. Não é ela que segura o blockchain. O que segura no blockchain é que ele é composto por uma rede distribuída. Eu li, são 5 mil? 5 mil. Não, hoje já está o do Bitcoin está em 11.600, a última vez que eu olhei, uma ou 2 semanas atrás. Então você tem 11.600 cópias do blockchain, do Bitcoin inteiro, distribuído pelo mundo. Essas 11.000 cópias não estão num banco de dados centralizado que você vai roubar a senha do menino que mexe no sistema, usuário, entrar lá e vai mexer. Você pode até roubar uma, 2, você pode invadir 3, 4 computadores desses. Ok, não tem problema nenhum. Mas você não invade 11.000. E toda a transação ela é registrada pelo consenso dos 11.000. Então é o seguinte, se você chegar com uma coisa, que você invadiu um computador e vai lá mostrar que aquela transação é válida, os outros dizem não, ela não é válida. Então é muito mais o processo em que isso foi construído, ou seja, primeiro, né, ele chama blockchain por um motivo, né? Você pega todas as transações, encaixa num bloco, criptografa tudo aquilo lá, a hora que você chegou no resultado que prova que você fez a criptografia, todo mundo aceita, as transações são registradas. E cria-se o que eles chamam um hash, que é uma expressão de letras, números, eu não vou entrar muito nessa tecnologia, mas sai uma expressão que ela é usada para fazer a conta do próximo bloco. Então um bloco está atrelado ao outro. Vamos dizer que você quer fraudar uma transação. Você Não, por isso é o nome, né? Blockchain, a rede de blocos. Exato. Vai atrelando. Vamos dizer que você queira fraudar uma transação. Você não frauda aquela que acabou de sair. Você vai ter que pegar uma lá para trás. Então você vai pegar uns 5, 6 blocos lá para trás. Cada bloco desse leva naturalmente 10 minutos para você calcular a criptografia dele. Então, enquanto todo mundo, a cada 10 minutos, está encaixando um bloco, você está 6 blocos para trás, não é corrida de Fórmula 1, você está 6 voltas atrás né, do Vettel. Você tem que correr e passar ele, né, para conseguir fazer, em uma volta, para conseguir fazer aquelas 6 voltas, chegar com a transação falsa. Gostei da metáfora. Você invadiu o computador dele. Só que você está em 11.920. Você tem que fazer isso 11.000 vezes, mais rápido. Você tem que passar todo mundo. Você tem que fazer muito mais rápido que todo mundo que está olhando. Todo mundo tem uma cópia. Você tem que invadir 11.000 computadores, mexer nesses 11.000 computadores, recalcular tudo mais rápido do que ele está calculando. E quando a gente fala computador, não é o teu laptop.
Tem uns que são maiores que um data center do Google. Entendi. Então, Eu vi que tem até, eu li que tem até no fundo do oceano. Né? Tem uns- aonde tiver energia barata, Eles aonde você você puder dissipar o calor cada vez mais rápido, é um bom lugar. Então, tem gente que já está resfriando mineração de Bitcoin para produzir vapor para uso industrial, que é um Sensacional. jeito de diminuir o custo energético disso daí. Um amigo meu falou, só para a gente terminar rapidinho, ele falou assim, já jogou Jenga? É o seguinte, ó, tá todo mundo botando bloco lá em cima e você está tentando tirar um aqui de baixo, cara. Falei, né? É mais barato você trabalhar para o sistema. Você vai ter que investir tanto para fraudar esse sistema e as transações nem tem transações tão grandes que valem a pena você mexer. Ainda. Então, é mais fácil, você trabalha pelo sistema, vai lá, bota o teu poder para calcular e encaixar bloco e minerar, né? O processo de você fazer o sistema funcionar chama-se minerar, porque você vai fazendo um trabalho, quando você consegue achar aquele resultado, você recebe uma recompensa em criptomoeda. Pode ser o Bitcoin, pode ser o Ethereum, pode ser qualquer moeda. Blockchain Revolution, o livro, você é coeditor. Aí a pergunta é, o Blockchain Revolution já começou mesmo no Brasil? Já começou. A revolução. Em alguns pontos, nós estamos até um pouco adiantados. É mesmo? No caso do livro, nós estamos alguns quilômetros à frente de outras iniciativas, tanto que, quando nós apresentamos o processo do livro, nós conseguimos os direitos de mais outros 3 livros no mesmo formato. Porque o que a gente fez? Nós partimos de uma ideia. Né? O Don Tapscott, a gente tem um relacionamento já há um longo tempo. Quando lançou o livro, me falou que não tinha ainda, numa das conversas, que ele não é um editor no Brasil. Aí eu tentei articular a comunidade, né? Vamos comprar o direito desse livro, vamos editar ele aqui, não estava dando muito certo. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, que é onde tinha o agente dele lá. Aí perguntei como é que funciona isso. O cara falou, é fácil, você me faz uma proposta de adiantamento de direito autoral. Eu falei, como assim adiantamento? O famoso advance. Não, você paga na frente, mas depois desconta do que você tem a pagar. Eu falei, quer dizer que eu não estou comprando nada, eu só estou tirando grana na frente? Ele falou, tá. Eu falei, quanto é isso? Aqui no Brasil uma proposta de livro é 4, 5 mil dólares. Foi fechado. Não quero nem saber, 4, 5 mil dólares. Você está brincando, é o Don Tapscott. É o best-seller do ano já, ele já estava, na pré-venda dele já vendeu um monte. Aí fizemos uma proposta, subiu, a Penguin deu bola preta, o Alex, o filho dele, coautor, deu bola preta, ele virou e falou, o Cal nunca fez um livro na vida. Acho que a gente podia dar o livro para ele, vamos ver o que é que sai, né? E resolveu arriscar. Aí nós falamos, nós temos 2 problemas. Como é que a gente aprende a editar um livro? Eu nunca tinha feito isso. Né? E como é que a gente arruma 5 mil dólares? Né? Falei, vamos fazer isso no blockchain. Vamos fazer uma cripto, e a gente vende um pouco de cripto em troca de receita do livro, e a gente paga os 5 mil dólares. Mas vende para quem? Vamos vender para os nossos amigos. Né? Aí fomos lá, acertamos um amigo, mandaram uma grana, deram uma cripto para eles, compramos o direito do livro, e aí fizemos um chamado público no Facebook, dizendo, olha, nós estamos com esse livro para traduzir. Nós queremos fazer de forma colaborativa. Então tem essa ferramenta que a gente vai subir o arquivo e você pode traduzindo por parágrafo. Eu conto as palavras que você traduziu, depois a gente vê quem trabalhou quanto e eu tenho X cripto que eu vou dar para cada um. O valor que nós vendemos cada uma hoje era R$2.000. Então nós temos aqui uns 20, 30 mil reais, mas em cripto, eu não estou dando dinheiro, vou te dar uma participação no livro, pelo trabalho que vocês fizerem. Juntamos 50 pessoas para traduzir, revisar, diagramar, fazer a revisão da diagramação e o projeto gráfico. Algumas nem inglês falavam, nenhuma sabia o que era blockchain. Nenhum era tradutor juramentado. Né? Eu acho que tinha 1 ou 2 jornalistas, tinha um professor de português, mas tinha de tudo ali. Tinha esportista, escalador de montanha, né? Tinha engenheiro. E sentamos o pau. Fizemos mais rápido, né? E com apoio da editora do Senai, porque a gente não conhecia o processo, né? Então eles davam apoio, olha, o processo funciona assim, né? Dava aquele processão industrial, linear, lindo, né? Que a gente desmontava e fazia colaborativo.
e pagamos o pessoal em cripto. Quem precisou de grana para pagar alguma coisa, foi no mercado, aí já estava rolando o que a gente estava fazendo colaborativo e vendia para os amigos. Então a gente começou com 40, 50 pessoas dono da cripto, hoje nós temos 200. Né? Toda vez que eu vendo o livro, uma parte eu deposito num contrato que paga todo mundo. Eles são sócios do livro. E agora já traduziram outros 3. Então nós temos o que a gente chama de uma organização autônoma distribuída. Onde você chega com um projeto e fala, olha, eu tenho tanto de cripto, quem quiser participar, você traz as pessoas, ou você já faz. Eu queria trazer esse livro, quem pode me ajudar a conseguir as cripto para eu pagar todo mundo? E aí a turma investe tudo. Tentaram fazer uma organização como essa pouco antes da gente fazer o lançamento, mas nós acabamos lançando a nossa cripto antes do que eles chamavam o famoso DDAO. O DDAO durou um mês, eles arrecadaram 100 e tantos milhões de dólares, puseram num contrato, alguém leu o contrato, levou metade do dinheiro e desenvolveu. Nós já distribuímos o dinheiro, nós já traduzimos o livro, tem gente hoje que faz curso e vende o curso nessa cripto que nós lançamos. Né? Eu não vi nenhuma iniciativa como essa no mundo. Só me dá o tempo em que isso aconteceu, porque eu tenho uma outra pergunta. De 2016 para cá. Então, estudo é um processo de 2 anos. É um processo de 2 anos. E aí a minha pergunta é a seguinte, Carl. O blockchain deixou de ser inovação em tecnologia e passou a mudar o comportamento cultural das pessoas? É aí que a coisa pega. Não existe inovação em tecnologia. Vamos ser claro, McLuhan já falou, inovação não é uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia é nova tecnologia. Acabou. Inovação é a mudança cultural que a sociedade passa a partir da adoção de uma nova tecnologia. A roda não é uma inovação. Né? Ela passou a ser uma tecnologia, ela passou a ser uma inovação, né, a partir do momento que você começou a carregar mais coisa. Aliás, eu estava conversando, uma dessas enquetes de Facebook, o cara falou, quais foram as... Eu não acredito que você responde enquete do Facebook. Sempre, óbvio, claro. É entre as 2 e as 6 da manhã, quando você dorme? Não, essa coisa é na hora do almoço, na hora que eu largo a equipe fazendo as coisas, eu vou lá e eu respondo, porque a gente tem que interagir, você tem que... E você tem que colocar, nessas horas você tem a coisa, o cara fala, qual é a maior inovação tecnológica que teve? Você dá uma olhada, prensa de Gutenberg. Aquela, né? Fica todo mundo falando, o cara vai falar do computador, o cara vai falar do... Não, é a prensa. O que a prensa fez? Tirou o poder da mão da igreja centralizado, jogou na mão das pessoas e criou a reforma protestante, criou todo um sistema distribuído de produção de informação. Essa é a maior coisa. Quer dizer, de lá para cá, nós tivemos essa explosão de produção de conteúdo, o iluminismo, vem tudo a partir desse negócio. É uma nova tecnologia? É uma nova tecnologia que virou uma grande inovação. Por quê? Porque mudou a sociedade como um todo. É a mesma coisa. O blockchain é uma nova tecnologia. O que é que ele está fazendo, que ele vai fazer, que vai criar inovação? Ele vai tirar a gente do modelo descentralizado, né, ou centralizado da economia industrial e vai jogar a gente no modelo distribuído da revolução digital, onde vai ser tudo no peer-to-peer, né, em escala. Então, você não vai mais precisar, você vai ter que ressignificar o intermediário, você vai ter que... Os processos vão ser diretos. Né? Por que nós não vivemos a revolução industrial até agora? Porque a educação não andou junto. A nossa educação continua preparando a gente para trabalhar na fábrica. Né? Replicação maciça de conteúdo. Para trabalhar nos escritórios. Para trabalhar no escritório, para você ir trabalhar no contas a pagar, para você ir trabalhar no faturamento, para você ir fazer processos repetitivos industriais. Né? Alguns países já pularam fora desse barco aí, né? Mas ainda precisa, né? Quem emite invoice? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Nós não conseguimos ainda criar um sistema em que o sistema teu de pedido gera invoice, gera faturamento, contrata o transporte, tudo por meio de inteligência artificial, internet das coisas. Por quê? Porque não fluía dinheiro. Não tinha um sistema de registro de transação. O blockchain traz isso. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a saída do ser humano dos processos mecânicos industriais da administração. Né? Aquela coisa de gestão de contrato, de você sentar todo dia e fazer...
Porque, vamos ser claros, ninguém faz essa faculdade de administração para trabalhar no Contas a Pagar. Né? Você já viu um cara, não, meu sonho é ser diretor do Contas a Pagar. Não, eu quero trabalhar no faturamento. Não, ninguém faz isso. O cara cai lá, né? E às vezes passa uma vida E nesse... passa uma vida, miserável, mas passa uma vida, né? Mas agora nós vamos liberar o potencial humano para fazer outra coisa, né? Enquanto você cria um sistema, monta, ele começa a funcionar e a inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, chatbot, vão fazer esse trabalhinho repetitivo que o ser humano não tem paciência, não consegue fazer o tempo todo, não consegue ser igual, não consegue dar o mesmo nível de serviço E de ao longo performance. do dia e de performance. A gente cansa. Você põe um caixa no banco, ele aguenta 4 horas. Você bota ele 6 horas, ele começa a errar no troco, ele começa a... Isso é absolutamente natural. Mas você falou de um negócio que eu pesquisando para conversar um pouco com você, eu achei uma empresa chamada Quantum. A Quantum, você conhece? Não. Criou um robozinho que compra e vende bitcoins. Então, se eu sou cliente, ele acha um bitcoin baratinho, compra para mim e vende para você mais caro. Olha só onde foi. Isso. Você conhece empresas desse? Conhece Já, alguma? já sei de Aí- empresas que fazem Aí eu isso. dei um nome para esse robozinho, que ele não tinha um nome. Especulabot. Especulabot. Eu dei um nome para ele. Gostou do nome? Achei E bacana. o que você acha? Eu acho que isso é aquilo que eu sempre falo. Né? Quando você pega uma nova tecnologia, por que saiu a moeda em primeiro lugar? Né? Eu falei vários ativos aqui para você, mas o primeiro o que foi? Foi a moeda. Porque quando sai uma nova tecnologia, você pega essa tecnologia nova e aplica ela no modelo velho. Que é o que Então, vou fazer uma moeda. o Especulabot está fazendo. Vou fazer um ICO, né? Vou replicar o modelo da bolsa, vou replicar o modelo do cartório, vou replicar o modelo do banco. Ok. Você não vai puxar nem um pouquinho, né, para frente? Não, primeiro vamos ver se funciona desse jeito. Daí nós vamos. Então você tem essa coisa, né? A gente está passando ainda dessa fase da especulação. Até o ano passado, todo mundo queria saber preço do Bitcoin, preço do Bitcoin. Eu não falo de Bitcoin. Eu não falo de Bitcoin porque eu, por definição, não invisto em moeda. Não investi em euro, não investi em dólar, eu não guardo dinheiro no colchão, não guardo dinheiro no banco. Se eu tiver dinheiro sobrando, eu boto ele em ação, que eu gosto de botar em empresa, que tem modelo de negócio, que tem receita. Moeda não tem receita. Moeda só tem o valor dela naquele dia. Para mim é meio cassino isso. Eu gosto de aplicar em boi, porque boi é muito legal. Você pega uma boiada, deixa ela no pasto 1 ano, quando você vai ver, ela tem o dobro. A vaca tem esse vício de ter um bezerro por ano. Isso é muito bacana. Porque aí você tem 2 boi, né? Beleza, você bota lá 20 vacas, 1 touro, você volta lá, 1 touro, 20 vacas, 20 bezerro. Isso você vê o patrimônio crescer, né? Eu gosto de investir nessas coisas, né? Eles crescem, Um certo imóvel, risco, né? como tudo. É mas claro, tá certo. tem um certo risco, mas né, ele tem um modelo de negócio. Então eu nunca prestei muita atenção nisso. Tá. E comecei a olhar o que dá para fazer com o blockchain. Porque ele vem responder algumas perguntas, né? Eu sou da área de organização em rede, eu não sou de tecnologia. Então eu consegui fazer um livro, né? Eu consigo criar soluções que ninguém pensou ainda. Por quê? Porque eu não estou olhando para o modelo antigo. Eu já testei fazer coisas novas e sempre esbarrava na falta de um mecanismo de distribuição de ativo de forma distribuída. Então, quando nós começamos a falar de um chatbot, né, tem um rapaz, né, Diogo, que programador gosta disso, ele criou um negócio chamado Noia, né, porque a gente tem uma rede, todo mundo é um nó, então é um nó de inteligência artificial. Esse nó fica analisando as conversas de todo mundo. Então você entra lá e fala, Noia, como é que eu faço depósito em Ether na carteira do grupo? Aí ele fala, olha, o Oswaldo falou isso, o Cal falou aquilo, o endereço que o Everton passou é isso. Ele começa a responder. O que nós estamos querendo fazer com o Noia? Pegar todos os livros de blockchain, começar a colocar os textos para ele ler e cada um ir respondendo pergunta um do outro. Ah, mas e se eu quiser falar sobre Bitcoin? A visão do Don Tapscott é essa, do Michael Case é esse, do Antonopoulos é esse, o Oswaldo falou isso, o Cal falou isso, o Taiwan falou aquilo. Então, ele começa a olhar a rede e começa a responder perguntas. Imagina que eu ponho o Noia para atender pergunta de estudante com relação à biblioteca da FGV. Aí você chega e fala, eu estou querendo pesquisar, não é o Google que vai procurar aquela palavra.
Você vai chegar para ele e interagir com o robô. Como é que eu quero saber sobre blockchain e inteligência artificial. Ele começa, ó, esse livro diz isso, esse aqui diz isso, esse aqui diz isso, esse cara respondeu uma pergunta Mas assim. o IBM e o Watson tá nessa linha, né? A gente está fazendo em cima do Watson, né? Ok. A gente está treinando o Watson, né? Tá deixando ele bom. Para fazer isso, né? Para responder essas perguntas. Entendi. Né? Uma coisa é você pegar um robozinho e botar ele para... vou especular criptomoeda. Não tem nada de novo nisso. Não tem nada de novo. O cara não inventou nada. Ele não merece nem um prêmio pela inovação do ano. Por quê? Porque já tem robozinho fazendo isso com soja, com bacon, com petróleo. Todas as commodities. Com Já tudo, faz, é commodity. Não tem novidade nisso. Faz um robozinho que responde perguntas sobre blockchain, pegando toda a literatura que tem. Né? Aí eu acho mais útil. Não desmerecendo a Quantum também, vamos lá, né? Não, eu vi, É o eu negócio procurei. dele, É o negócio dele, tá tudo certo. Achei a empresa e achei legal a gente mencionar aqui. A pergunta é, criptomoedas são ou não são moedas? Eu li uma outra coisa também, perdão, que fica difícil para um economista olhar para a criptomoeda como um ativo. Então a pergunta é, são ou não são moedas? E não seria mais fácil se a gente não usasse o nome moeda, usasse o nome ativo? Então, eu não uso o nome criptomoeda, a não ser que eu esteja falando de operação financeira e transação Pensa num financeira. economista, um cara que está assim, ok, eu tenho aqui 1 bilhão de criptomoedas, ou 1 bilhão de ativos. Então, eu vou perguntar exatamente 1 bilhão do que você tem, né? Isso. Se ele virar e falar, eu tenho 1 bilhão em bitcoins, então você tem uma criptomoeda. A gente tem algumas definições. Por exemplo, o que é uma criptomoeda? Desculpa, acho muito legal a sua explicação, porque assim, tem muita gente... né? Isso é a base. Se você não passa por isso, fica difícil de entender o blockchain. Depois você entende isso, essa parte. Essa taxonomia, você começa a entender um pouco mais. E o que eu fiquei muito feliz foi saber que o Banco Central tem essa visão. Eu estava num evento outro dia e tinha uma pessoa da área de regulação e ele começou a falar, eu falei, o Banco Central pensa igualzinho, né? Fiquei bem feliz com isso. Mas imagina o seguinte, eu falo criptoativo, tá? Por que criptoativo? Porque, como o Bitcoin, que é uma criptomoeda, um criptoativo tem um papel na transação financeira. Então eu quero comprar algo de você, eu te pago com essa criptomoeda, você me entrega o que eu comprei. Então é uma transação financeira. Ele tem um papel transacional, ele pode ser chamado de criptomoeda. Ponto. O Bitcoin é uma criptomoeda por quê? Porque o blockchain do Bitcoin é ruim para fazer outras coisas além de gerar uma criptomoeda. Ele não funciona para o dia a dia ainda. Não é, nem sei se vai funcionar. Nem sei se vai. Eu acho que a relevância do Bitcoin vem não só de você olhar para o futuro, porque eu acho que o futuro dele ainda é um pouco nebuloso sobre o uso, etc. Mas você olhar para o passado que ele provou para a gente que é possível você ter um sistema de geração de moeda, né, e de transação financeira sem nenhum banco central. Né? E o valor que ele subiu prova isso, que o tanto de uso que ele tem prova que isso está mais do que aceito pela sociedade. Só que um ativo, né, eu falei para você, ele pode ser uma ação, pode ser um título de dívida, pode ser uma security. Existem blockchains que já permitem esse tipo de coisa. Então você pode ter uma participação em alguma coisa medida por um criptoativo. Então ele tem o papel de security, de ação, né, de título mobiliário. Então aí embanana para o economista. Porque ele também não perde o papel de moeda. Você pode usar aquele título imobiliário como para pagar qualquer coisa. Seria uma analogia que até tem no livro, de você poder pagar algo com uma ação da Apple. A gente brincava, você vai pagar uma coxinha no bar com uma ação da Apple. Hoje você não pode fazer isso. Você tem que ir na B3, vender a ação, em D+3 você recebe o dinheiro no Bradesco, aí você tem que passar um cartão. Não, você vai pegar a ação e pagar o cara, na hora, ali. Pum, comprou uma cerveja no bar, você pagou com a ação. Ótimo. Então você tem papel de moeda, papel de ação.
Aqui você já tem um problema regulatório. O Banco Central vai falar que não é moeda, a CVM vai olhar e falar, meu, é meio título imobiliário, mas também é moeda, é complicado. Aí imagina que você instalou um painel solar na sua casa. Esse painel solar vai gerar energia que você vai dar para o grid enquanto você não está em casa. E Devolver depois, na quando rede. você chegar em casa, você vai comprar a energia do grid, porque vai ser à noite e o seu painel solar não está produzindo nada. Como é que faz essa medida? Não é com dinheiro, é com quilowatt. Você mede quantos quilowatt vão, quantos quilowatt vem e te gera um crédito em quilowatt, que é um criptoativo também. Então você pode ter um negócio que é um produto, é um quilowatt, que representa energia, que se você não usar, te dá a participação no lucro da distribuidora, então ele também é uma security, ou você vai no bar e paga uma coxinha. Muito bom. E é uma moeda. Quem regula essa meleca? É a ANEEL? É o Banco Central? É a CVM? Tá claro que não. Então, por isso que o economista olha e fala, putz, mas o que é isso? É um criptoativo. Se você fala em criptomoeda, você reduz o papel dele à transação financeira. Então, você só vai usar o criptoativo para e-commerce, pagar alguém, mandar dinheiro para sua família lá fora. Você perde, por exemplo, você financiar novos projetos, você perde a parte de registro de identidade, ou registro de títulos e documentos, ou registro de propriedade, você perde a parte de registro de propriedade intelectual, né, ou direito de imagem ou qualquer outra coisa, principalmente o meio artístico vai conseguir se monetizar nessa economia distribuída que a gente tem. Legal, então vamos entrar aí. Vamos. Blockchain, no varejo e na indústria. No varejo, vamos lá. Vamos pelo negócio que eu estou criando, que é o índice Nutella. Né? Quanto um blockchain, o uso do blockchain pode ser Nutella, quanto é raiz. Né? No varejo, vender em Bitcoin. Isso é blockchain Nutella. Demora 4 minutos, você estabelecer uma carteira, botar uma plaquinha, aceita o Bitcoin e começar a comprar e vender. Trazer para dentro. Acabou. No varejo raiz. Varejo raiz. Você integra a tua cadeia pelo blockchain, você tem rastreio da cadeia desde a origem, e já tem projetos, até aqui no Brasil está rolando um pelo Instituto CIA, é o que a gente chama de provenance, né? Você dá atestado da origem. Então você pode no varejo, por meio do blockchain, atestar que aquele produto é orgânico, que aquele produto é sustentável, que aquela roupa não tem trabalho escravo ou condições injustas de trabalho envolvido. E esse é o projeto que a gente está com o Instituto CIA. Pô, legal. Você pensa que eles estão querendo fazer isso para baixar o preço de roupa, para diminuir o custo operacional? Não. Eles estão fazendo isso para impedir práticas desonestas no mercado de roupa. E aí a gente tem que marcar uma volta sua só para falar disso, que é sensacional. Claro, não, é maravilhoso esse projeto. Adoro esse projeto. Que a CIA, o Instituto CIA, né, da CIA Foundation precisar, a gente está sempre à disposição. Eles são membros do Blockchain Research Institute, né, pediram a nossa ajuda para acompanhar nisso. Então, essa é uma coisa. Vai para a indústria. Para a indústria, nós temos um caso de uma indústria aeroespacial, né, chama Moog, é uma empresa no interior dos Estados Unidos, fatura 2,6 bilhões de dólares por ano, e ela vende peça de reposição para avião, de combate. Avião de combate tem aquela peculiaridade de ele estar na Síria, no Afeganistão, né, esses lugares fáceis de chegar, num porta-aviões no meio do oceano. Índico. Né, Índico, né, ou em lugar não sabido, porque onde porta-aviões estão geralmente é secreto, né, o satélite nem olha. Como é que você faz chegar uma peça just in time? Né? Como é que você estabelece uma cadeia de suprimento numa zona de guerra? Furou o pneu do... Quebrou um flap. O que fez a Moog? Em vez de ela colocar a peça, ela colocou uma impressora 3D. Ela manda o arquivo para o porta-aviões. Perdidos no espaço? Já está acontecendo. Você estava falando de perdidos no espaço antes da gente começar? Já se imprime peça de avião de combate em zona de combate para arrumar o avião. Ok, se eu posso fazer isso com avião de combate, por que eu não posso fazer isso com cerveja? Claro que pode fazer isso com cerveja. Já existe máquina de cerveja que você programa a receita, compra os ingredientes, coloca, aperta o play e ela faz a cerveja para você.
que fizeram? Pega essa máquina, igualzinho, junta numa comunidade de cervejeiro que não arrumou emprego na Ambev, que fica testando suas receitas. Você vai lá no aplicativo, compra a receita do cara, diz quantos litros você vai produzir e ele recebe em criptoativo pelo que você produziu. O aplicativo até pode te entregar o que você está comprando nos saquinhos já pré-embalados, nas quantidades certas. Mas quanto faz? 16 litros, 20 litros por vez. Se já tem máquina assim, bota uma máquina dessa em cada comunidade. Você não precisa mais de uma grande planta de cervejeira com aqueles tubos todos. Você vai ter micro cervejarias produzindo cerveja do mundo inteiro. E o que eu achei mais legal, tirou o caminhão da rua para entregar. Tira o caminhão da rua, você para de ficar transitando água estruturada. Pode fazer com cerveja? Por que não pode fazer com sabão líquido? Por que não pode fazer com detergente? Por que não pode fazer com água sanitária? Toda a indústria de bem de consumo já se fala que em 20 anos, com o blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, vai acabar as grandes plantas e vai ser tudo produzido na comunidade. Pequenos volumes por plantas distribuídas. E aí resolve um problema hoje de sustentabilidade da última milha da logística reversa. Porque você produz um shampoo na China, vem até aqui, como é que você devolve o frasco? Então, e aí você falou de shampoo, você imagina quando a gente olha para uma empresa que faz sapato, tênis. Não é? Pois é. A Nike já sabe o que é operar sem fábrica. Imagina a Nike poder virar e falar, pera um pouquinho, eu boto uma impressora dessa em cada cidade, eu imprimo o tênis na hora, eu boto uma cortadora que já corta os moldes, já costura, senta o pau. Para com isso. Em vez de grandes plantas na China, você vai ter pequenas plantas, né, em Bariri, né, em São José do Egito, em Serra Talhada, né, em Mossoró. Você não vai começar... A logística toda vai desaparecer com isso. A grande logística vai ser coisas que não dá para você fazer localmente. E aí a gente vai ter uma tokenização da economia em 20 anos, é isso? Não, a tokenização da economia eu espero comece esse ano. De que jeito? Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que está falando de um token para o mercado imobiliário brasileiro. Dá para falar um pouquinho disso? Claro que dá. Né? Até os parceiros vão adorar. Né? Você imagina... Eu não sei quando você está sendo sarcástico, eu não pesquei. Eles vão adorar? Eles vão adorar, né? Agora a gente quer mais divulgar o projeto. Então tá bom, né? Todo mundo fala em ICO, né? Você pega lá uma empresa, em vez de você ir para a bolsa, você gera uma cripto e vende. Eu tenho severíssimas críticas a esse modelo, mas isso, por outro lado. Mas é uma coisa centralizada. Cada empresa tem a sua, quem garante que o cara vai fazer esse depósito, tem toda uma série de coisas que eu não acho que é o modelo mais adequado. Mas vamos falar o seguinte, nós estamos fazendo o quê? Vamos fazer um token do mercado imobiliário. Então, assim, eu peguei 3 incorporadoras. A minha casa passa a valer um número de tokens. É quase isso. Mas o seu apartamento passa a valer... tá. 3 incorporadoras que elas entram com a receita de um empreendimento imobiliário. Porque ainda é ilegal no mundo você atrelar a propriedade de um imóvel a um ativo digital. Então eu não posso pegar a propriedade do seu imóvel e falar, esse imóvel está representado por 100 ativos digitais. Mas eu posso pegar um contrato da administradora e do proprietário daquele imóvel e travar toda a receita que vem dele num cartório, por exemplo. Ok. Né? E essa receita ser depositada num contrato que remunera um determinado número de tokens. É legal quando eu faço isso com uma empresa. Quando você faz com 3, você está replicando o conceito da rede do blockchain. Você fala, quem que vai garantir que essa empresa aqui vai depositar o dinheiro no contrato? As outras 2. Entendi. Então você consegue você fazer a securitização disso aí. Eu faço a securitização, eu dou a transparência, eu monto uma comunidade, porque o processo não está fechado nessas 3. Essas 3 toparam participar da construção do processo como um todo. E quando eu falo construção do processo o que ela tem que cumprir para estar lá dentro, qual é o processo de entrada, qual é o processo de saída, qual é o processo de avaliação do imóvel. A tecnologia, eu tenho um cara lá em Berlim que está sentado esperando eu falar para ele, as regras são essas.
em uma semana ele me entrega o token criado já nas quantidades distribuídas. Qual que é o trabalho? Processo. Montar a rede, montar como você entra. Então eu vou tokenizar o mercado imobiliário. Na hora que eu fizer isso, eu já tenho gente me pedindo para fazer o Egg Coin, o Sugar Coin, o Rubber Coin, Power Coin. Não dá mais para ser Solar Coin, porque o Solar Coin já existe, mas na parte de energia elétrica já tem gente. Tem gente falando em infraestrutura, tem gente falando em financiamento do hospital. Eu já tenho vários vindo. Passo seguinte é, se todo ativo pode ser digitalizado, toda a cadeia de suprimento pode virar uma cadeia de um ativo digitalizado. Ou seja, em vez de eu ter aquela cadeia fornecedor, cliente, produtor, indústria, distribuidor, varejo, vamos dizer, a cadeia da soja. Então eu tenho aquela carga de soja que cada proprietário é um registro no blockchain daquele ativo. Então esse ativo, se tem uma promessa de pagamento futuro, que está atrelado num contrato, que já tem quem passa, eu posso chegar no banco e falar, banco, quanto é que você paga para liquidar essa operação e você receber lá na frente? O banco vai lá e paga. Ou eu posso botar isso no aplicativo do Bradesco. Está lá com dinheiro sobrando, eu quero comprar soja. Eu quero comprar desodorante. Eu quero comprar tênis da Nike. Entendi. Então isso você vai ver agora, de hoje até 2020, quase tudo vai ser tokenizado, porque está uma febre de se gerar ativos para a turma começar a colocar. Então, o que eu acho que falta? Entender esses processos e que se venham com ativos de comunidade. Isso não funciona se você fechar numa empresa, numa organização, num projeto. Isso vai funcionar se você atender um ecossistema. Então, todos os produtores de soja podem entrar, todos os produtores de gado, todas as imobiliárias, as empreiteiras... Que é a corrente, né? É o chain. Imagina... Aí eu vou dizer, a minha corrente é, como você falou, soja. Exato. Né? Eu estava conversando e me pediram um projeto para financiar um desenvolvimento de um hospital. Aí começamos a conversar. Né? Vai ser legal, hein? E aí a pessoa me falou, mas espera um pouquinho. Se eu quiser construir um viaduto numa comunidade, eu falei, isso é um token de infraestrutura. A comunidade se junta, pega o dinheiro, paga uma empreiteira, constrói o viaduto e aí os caras descontam no IPTU. Ou a transportadora paga um trecho de uma estrada que ela vai ter ganho e desconta no pagamento do pedágio. Que ela vai usar a estrada, o que ela pagou antecipado, ela adiantou? Ela vai gastando, mas a estrada representa uma diminuição do custo dela, ou uma comunidade recebe retorno disso. Ele falou, mas e o governo? O governo só precisa ver se o aspecto técnico está sendo cumprido. Com isso, né, e é nessas horas que eu fico com medo, um dia eu tomo um tiro na rua, né? O político não tem poder nenhum sobre o orçamento. A comunidade vai dizer, exato, vai lá e fiscaliza essa obra. Não, mas o pagamento é com a gente, filho. A comunidade vira o security bond da coisa. O pagamento é com a gente, filho. Você já recebe por mês, garante que a empreiteira recebeu. Aí o político não vai poder chegar para a empreiteira, para você receber, eu tenho que receber 10%. A empreiteira fala, não é você que me paga, é a comunidade, o token está aqui, você só precisa marcar aqui que foi entregue. E se você não marcar, eu chamo o cara da comunidade, eu chamo o Instituto de Engenharia, eu chamo as sociedades de engenheiros, eu chamo o sindicato das empresas projetistas, e os caras vão lá e garantem que eu entreguei e a comunidade me paga. Nós só estamos chamando você porque nós somos legal. Dá uma olhada aqui, você é o governo, nós não vamos deixar você fora da festa. Né? Eu li, para a gente terminar aqui, uma crítica sua, e queria que você elaborasse aqui para a gente terminar. Tá? O blockchain corre riscos de crescer e funcionar aqui no Brasil. Corre riscos. Principalmente pelo surgimento de representantes como a ABCD, Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain. Isso. Então, o microfone é seu e eu quero que você fale sobre isso um pouquinho. Qual que é o meu problema? Não é a associação. Ok. Tá? Eu acho que precisa de uma representação. Não pode ser auto-intitulada. O nome disso, é a associação que vocês querem fazer? Para mim, tanto faz. Qual que é o meu problema? O problema são processos. Eu estou mudando de um paradigma centralizado ou centralizador para um paradigma distribuído. Então, o caso da ABCB, que
eu até brinquei no artigo, falei, pô, isso aí ainda tem, fui ver a bcb.org e caí na Associação Brasileira dos Consultores Bíblicos. Né? Falei, pô, nem o cara teve o cuidado de buscar uma sigla que não tivesse igual, né? Ou os criadores de bovinos, né? Mas, ok, vamos partir um pouco. Como é que ela foi criada? Uma empresa, né? Isso eu vi de um press release, entrei em contato com eles, até agora ninguém entrou em contato. Mas Acho que depois disso aqui eles vão. Tomara. Uma única empresa que faz um robô de especulação, ou seja, eu não considero ela uma empresa grande player do mercado, ela só faz um produto que podia estar fazendo com soja, podia estar fazendo com frango, mas está fazendo com cripto. Contratou um cidadão que vem do governo, foi presidente do CAD, que eu acho uma excrescência de uma instituição, isso é uma outra conversa, porque eu trabalhei numa empresa regulada pelo CAD e era tudo um faz de conta que o CAD não deixou a gente se fundir, né, para fazer a representação do ecossistema, né, de criptomoedas e blockchain, né, e esse cara já começou a marcar reuniões de gabinete com deputados, com senadores, com a CVM, com o Banco Central. Ok. Onde está o erro? Começa o nome. Associação Brasileira de Criptomoeda e Blockchain. Ponto. O cara que criou esse negócio não conhece o conceito de criptoativo. Então você vai conversar no Banco Central, que está falando em criptoativo, você chega falando em criptomoeda, cadê a sua representatividade? Cadê o seu profissionalismo? Cadê o seu conhecimento técnico básico mínimo para tratar com o Banco Central ou com a CVM? E aí tem uma pergunta interna aqui, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Aí o cara já fala, não, mas nós vamos... Amiguinho, deixa eu explicar, porque saíram batendo. Não vale associação sem você? Né? Não vale. Né? O cara quer montar uma associação, eu quero ter o direito de dizer se eu vou participar ou não dela. Ele não me convidou, não convidou ninguém. Não botou no Facebook, não botou no jornal. Vamos começar uma associação de cripto. Quem quer participar, por favor, nós estamos chamando. Vamos montar grupo de trabalho, vamos construir uma opinião, vamos ver o que cada um quer dizer. Tem que ser inclusivo. Quer ouvir o Blockchain Research Institute? O Blockchain Research Institute não tem opinião, mas ele tem consultoria técnica. Ele entrega o conhecimento para você não abrir uma associação brasileira de criptomoeda e sim de criptoativo. Eu, pelo menos, ensino o cara sobre o que ele está falando. Né? O Cal Amorim, aí a minha opinião pessoal, não se mete em processos centralizados, excludentes. Você não convidou... Até porque é antigo. É antigo. Primeiro você tem que me ouvir, depois vamos mobilizar a sociedade. Vamos falar com o Ronaldo Lemos, pegar o Mudamos e vamos nós fazer o projeto de lei, né, do grupo para propor direto na Câmara. Eu não acredito que um cidadão que não vem do meio tenha a menor condição de sentar numa porta fechada com um deputado e sair de lá com um acordo que represente alguém. Primeiro porque tem o trade-off. Você sentou numa porta, fechou ela, o deputado vai virar e falar, o que eu ganho? Qual que é a minha parte? Não é nem para ele, é para o meu eleitorado, para a minha plataforma. Para o mercado. E o cara vai virar e falar, bom, eu tenho que fazer isso daqui, o meu interesse do cara que está me pagando, que é aquela uma empresa que está lá atrás, é esse. Mas eu posso abrir mão do que o Cal quer, posso abrir mão do que o Edilson da Original My quer, ou a Rosine da Blockchain Academy, que são pessoas extremamente relevantes. Por quê? Porque o meu patrocinador, que tem um robô de cripto, quer só que o Bitcoin seja liberado. Então esquece cadeia de suprimento, esquece registro único de saúde, esquece varejo, esquece tudo isso. Nós estamos aqui para resolver o quê? O problema do trade de Bitcoin. Não, mas ele nem precisava, lendo o seu artigo, para fazer isso ele nem precisava criar uma associação. Mas é que o cara não tem representatividade nenhuma, né? Então o que ele quer? Ele quer usar os desavisados como massa de manobra. Entendi. Eu sei que tem uma outra associação que está querendo sair. Né? Existe, que chama AB Cripto, eles querem fundar, mas são o quê? Todas as exchanges
né, que estão querendo patrocinar esse começo dessa associação, mas a ideia deles é, uma vez estabelecido quem é esse grupo inicial, começar a envolver todo mundo que está fora, né? Começar a criar grupos de trabalho. Já fui convidado para... Você lideraria um grupo de trabalho para discutir ICO com a CVM? Lidero, claro que eu lidero. Principalmente se for para trazer a CVM para regular os ICOs. Aí falo, como assim? Eu acho que tem que regular, é título imobiliário, mudou só a sigla, tem muita coisa errada, vou até publicar um artigo em breve sobre isso, né? Mas tem muita coisa errada nesse negócio e a CVM tem que participar, né? E ela tem que dar opinião. Só que ela tem que mudar uma coisa na regra dela. Ela proíbe ativo, né, título imobiliário em cripto ser negociado nas bolsas de cripto. Isso está errado. Então ela que diga, pode negociar, isso tem que mudar. Pode negociar em bolsa de cripto, desde que a bolsa de cripto passe por este processo de conheça o seu cliente. Né? Não vai vender em qualquer uma, pode vender em bolsa nacional. Mas essa Bolsa Nacional não é uma foto do cara segurando o RG. Né? Eu até dei uma dica, estava conversando com um deles, falei, pô, tem um aplicativo aí de uma empresa na Suíça que você digitaliza todos os seus documentos e aí você vai num cartório e o cartório dá fé pública. O cara se inscreve com esse link. Pô, mas o processo vai demorar um monte. Eu falei, sim, e você continua não vendendo, né, título imobiliário transformado em cripto brasileiro. Vale a pena. Claro que vale a pena. Você vai poder vender título de dívida digitalizado, você vai poder vender CRI, CRA, você vai poder vender token imobiliário, né? Você vai ter uma oferta absurda de criptoativos na sua exchange. Né? Vai quintuplicar o teu volume de negócio se a CVM estiver com você. Para de brigar com ela e inclui. Para de brigar com o cartório e vamos usar o cartório para ser a porta de entrada do cidadão na economia digital. Não o poupa-tempo. Poupa-tempo você deve ter uns 100, 200 no país no máximo. O cartório você tem 15 mil. Preparados para dar fé pública. Preparado para ensinar o cidadão a entrar. Né? Preparado para emitir um eCPF. Mas não, em vez da gente dar para essa rede distribuída, o que a gente faz? Dá para 2 empresas americanas. Porque é muito mais seguro você pegar o eCPF e o eCNPJ e dar para 2 empresas na terra do Trump. É super certo isso. Os caras têm acesso aos seus dados todos, né? Se for na Santa Efigênia, ainda compra a tua declaração de imposto de renda por 20 mango, né? E entrega tudo isso... de todo mundo. Né? De todo mundo. Né? E entrega isso na mão do governo americano. Ou, pior, né? Das empresas digitais americanas. Né? Já vimos aí o que o Facebook faz com os seus dados. Exatamente. Então, essa é a minha posição. Acho que a ABCB, né, é uma péssima ideia, mal executada por gente que não representa o mercado, que trouxe um cara que não sabe do que está falando, né, para, num processo que não vai resolver, tentar botar o pezinho e falar, eu sou o chefe da galera, todo mundo tem que botar uma grana aqui. Isso para mim é empreendimento. Isso daí o cara está empreendendo na área da representação. Nós já estamos cansados de ver isso. Aliás, nós estamos cansados de ver gente sendo presa por fazer isso. É verdade. Né? A gente tem que mudar esse modelo. E de verdade, o modelo é antigo. Muito, muito. Gente, conversei aqui com o Carl Amorim, do Blockchain Research Institute. Carl, obrigado. Obrigado a vocês. Sempre que tiver uma coisa nova que você quer falar, isso que vocês estão fazendo junto com a CIA tem que voltar aqui para uma outra conversa. Eu vou trazer eles, eu trago eles. Boa, combinado. Tá bom? Então já deixamos uma tarefa para a Camila, que está aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo também, Camila. E para todo mundo, tá? Bom, Tabasco On fica aqui. Eu te espero na próxima. Obrigado. Valeu, Carl. Valeu.